Estão vendo? Essa é a razão que um verdadeiro consagrado cristão, que deseja ardentemente a Deus, olha para o que Deus disse em vez do que você vê ou sente. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São João, capítulo 8, versículo 54 em diante. São João 8, 54. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Grande Criador, dê-nos mais um bom tempo em sua presença e que cada um de nós tenhamos nossa vida escondida em Deus. Precisamos disto, Senhor, pois não é para aparecer o eu, como o Senhor diz, eu sou, o Senhor pode dizer, mas nós queremos esconder atrás de Ti, do Calvário, da revelação, e que o povo possa ver Sua manifestação neste tempo final. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu sou o que estava na sarça ardente. Creio que tudo que nós lemos, tanto na Bíblia quanto na mensagem, depois que alcançamos a revelação da deidade, toda vez que lemos, nós continuamos sempre vendo um só,
E o povo trinitário, quando lê a Bíblia e lê os livros de seus teólogos, eles também vê três. Eles não conseguem ver um só, porque eles estudam a Bíblia com o livro teológico. Por isso vale mais a vida de um profeta, a mensagem de um profeta, para poder nos instruir, porque cada vez que você lê sobre Moisés, você vê um Deus. Qualquer profeta que você lê Isaías, você vê um Deus. Ele continua dizendo, é um Deus. Se você lê o Novo Testamento, com a revelação dada pelo profeta, você vê um. Agora nós temos que entender que viemos de uma crença cega de trindade desde o ano 300. Então é 1.700 anos de cegueira. Quando Deus levantou Lutero, Lutero não viu. Ele pregou o que cabia no seu dia. Tem hora que as pessoas sempre querem que você entregue algo do outro dia. Mas Lutero só pôde pregar o que era do seu dia. Deus abrindo, descortinando a coisa para você ver. Tirando o véu, devagarzinho, para você poder ver o que ele é. Então, com Lutero, ele tirou só um pouquinho. Você só viu uma coisa, o justo viverá pela fé. Logo Deus levantou Wesley e mostrou mais um pouco. E a gente tem que respeitar a mensagem daquele dia. Era a mensagem daquele dia. Você sabe que até a mensagem pentecostal, que hoje já virou mais um movimento só de cura e de dinheiro e de fama, no tempo daquele movimento, era o tempo de Deus, era um movimento de Deus, por volta de 1900. Aquilo era o tempo de Deus. E veio até o irmão Branham fazer os seus cultos de cura e a sua vida jovem. Aquilo Deus estava operando de uma maneira tremenda, mesmo entre os pentecostais, porque o irmão Branham foi visitar os pentecostais e viu que eles era como anjo, aquilo era Deus mesmo, até que ele teve uma revelação clara daquilo, do que tinha acontecido na reunião. Um homem pregava, discernia, conhecia as pessoas, falava língua estranha, o outro interpretava, aquela facilidade. E o irmão Branham dizia, estou entre anjos. Aí Deus mostrou para ele, descortinou para ele o que era aquele movimento. Era de Deus, mas um pregador que usufruía de um dom, ele era honesto, era real, era verdadeiro. O outro, também usufruindo de um dom, era o maior hipócrita do mundo, porque estava casado com uma mulher e vivendo com outra. Então, foi isso que Deus mostrou para o irmão Branham. Os movimentos em seu dia é maravilhoso. Nunca deixa de aparecer aquele falso no meio. Você nunca tem um movimento, só Deus. Quando você vê que Deus tem um movimento, o diabo também está no meio. Isso desde o céu foi assim. Não pode mudar. Na terra também é assim. Deus vem e faz o homem, mas tinha uma serpente ali que o diabo entrou nela. Enquanto Deus podia entrar em Adão, para ele ser obediente à palavra, Adão deu ouvido à mulher, a mulher deu ouvido à serpente.
Então, você vê o trabalho, tanto Deus como o diabo, fazendo um trabalho na terra. Então, nunca pense que um trabalho, só porque tem coisas maravilhosas, que só tem Deus nele. É como a terceira etapa. Você não pode pensar que no meio da terceira etapa, mesmo no nosso ministério, não vou nem falar ministério dos outros, porque isso daí está fora da mensagem, mas mesmo dentro do nosso ministério, você tem que saber que existe os dois espíritos. E dentro do nosso ministério existem as 3 classes de crente, dentro da terceira etapa. Na primeira e segunda tudo bem, mas e agora na terceira também. Temos aí 3 classes de crentes, só uma é verdadeira. E aquela uma você não pode apontar qual é, simplesmente a verdadeira crê na palavra, obedece à palavra, não inventa nada, crê como está escrito, e o outro é um que tem uma vida quase idêntica, como teve Judas, e que no final é que mostrou suas cores. E tem aqueles que chegam, escuta e diz, não dou conta não. Isso daí não pode ser nem verdade. E vai embora. Este é o incrédulo. Tem o crente que fica crendo na palavra, na terceira etapa, e tem o manufaturado dentro da terceira etapa. Até quando vai? Até o arrebatamento. Então, nós devemos preparar nossas vidas, nós estarmos de acordo, porque em cada movimento, o profeta prega isso, gera gêmeos, cada movimento. O movimento do Éden gerou um Caim e um Abel. O movimento no tempo de Abraão gerou um Jacó e um Esaú, vindo de Isaac. E sempre é assim. Você vem para o Novo Testamento, gerou Judas e Jesus. Você vem para o início das eras, você vê o espírito do anticristo e o Espírito Santo. Você vem para o tempo do irmão Brana, o profeta e o falso profeta. Você vem no tempo da noiva, a falsa noiva e a verdadeira noiva. Então, alguém diz, mas como que eu vou saber? Todo eleito sabe. Todo eleito. E você sabe que os pentecostais pensam que eles são eleitos. E eles não sabem nem o nome do Pai. Com toda a sua teologia. Tem outros eleitos que creem que é eleito dentro da mensagem. E crê numa dualidade. Sempre é assim. Esse movimento vai prosseguir. Então, quando a gente mostra essas coisas, que parece ser muito costumeira no nosso meio, mas o povo está precisando ouvir estas coisas que ainda não é o total. Isso daí é rudimento. Quando se fala em roupa para mulher da forma direita, mulher não cortar cabelo, e não pintar, não usar salto alto, e o homem deixar de cobiçar as mulheres, viver a palavra, tudo isso, batismo em nome de Jesus Cristo, a deidade, tudo isto é rudimento ainda. E São Paulo diz, deixando os rudimentos, prossigamos para o que é perfeito, para a doutrina de Cristo. Mas você deixa os rudimentos e prossegue para a perfeição. Mas as pessoas sempre estão precisando de ouvir uma mensagem de rudimento. É como a deidade. A deidade vai precisar falar nela a vida toda. Porque ficou 1.700 anos sem falar nela. Quando começa a se falar, vai parar logo. Então, se ficou 1.700 anos falando em trindade e não na verdadeira deidade, e como vou repetir, a deidade verdadeira e a unicidade quase se parecem, porque o irmão Brana foi confundido com unicista, porque crê num só, mas nunca foi confundido com dualista, que crê no Pai e no Filho à parte. Vamos conversando sobre estas coisas que é segurança
para cada um de nós o que Deus sempre faz. Olha, eu já vinha com a mensagem, ainda tem mais aqui. Deixa eu ler para vocês o que é este eu sou. Para os judeus, você viu o que aconteceu? Quando ele disse que ele era antes de Abraão, eles pegaram em pedras. Aqueles judeus também não podiam crer que um homem na terra, um filho, fosse Deus. Eles não podiam crer. De um lado você tem que ver, filho nasce, filho é gerado e filho morre. Isso é um corpo. O Espírito, que é o Espírito Santo, Deus, o Pai, não tem princípio e não tem fim. Mas o Filho é a revelação daquele Pai que nunca você pode ver. Nunca. Ele é invisível. Céu, terra, debaixo da terra, em mares, em qualquer lugar. Você não pode ver, porque ele é invisível. Ele é imortal. Então ele tem um corpo. O meu espírito também é invisível. O seu espírito é invisível. Mas para ver o seu espírito, olhe no seu corpo. Quem me vê a mim, vê meu espírito, vê o Pai. Foi isso que Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Porque vocês não podem ver o Pai. Vocês dizem que conhecem o Pai, mas vocês não conhecem. E se eu falar para vocês que eu não conheço o Pai, eu serei mentiroso igual a vocês. Foi o que Jesus falou para os judeus. Eu serei mentiroso igual a vocês. Porque ele verdadeiramente conhecia o Pai. E os judeus deveriam ter esse conhecimento. Jesus disse que eles mentiam por isso. Porque eles, crendo num só Deus, deviam saber que tinha na Bíblia a promessa do Messias e que o Messias seria um homem. O Messias não seria uma pessoa diferente. O Messias seria um homem, era Deus. Deus numa carne. O Messias era um filho. Era Deus, carne. Mas eles nunca puderam ver aquilo. Então, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Viu e alegrou-se. Agora, Abraão, eles disseram depois os judeus, ainda não tem 50 anos. Eles desprezavam Jesus. Você não tem 50 anos. O irmão Branham vem e diz, ele tinha 33 anos, mas ele demonstrava 50. Pela luta, pelo cansaço, pelo trabalho que ele passava, ele demonstrava. Tem gente que é jovial. Você olha nela, você diz 30. Não. Tem gente que você olha e diz 30, ele tem 40. Outro você diz 30, ele tem 25, 20. E Jesus, com 33, parecia 50. Cansado. E eles não puderam ver Deus num corpo daquele. Deus cansado. Eles não podiam ver Deus chorando. Eles não podiam ver Deus dormindo no barco. E eles não olhavam o outro resultado, porque quando ele dormia no barco, era um homem. Mas quando ele levantou e mandou o mar parar e tudo se aquietar, o vento aquietar, era Deus. É Deus trabalhando de uma forma perfeita, corpo e espírito. O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Agora, através de quem o pai trabalhava? Através do filho. O meu espírito trabalha até agora. O meu espírito não está dormindo. E eu trabalho também. O meu espírito prega. E eu também. Agora você vai ouvir meu espírito através do quê? Do meu corpo. As minhas cordas vocais
é do meu espírito. A minha visão, estou falando de um corpo, né? Não é nem do lado espiritual agora, estou falando da formação de um corpo, que você vê os movimentos, é do meu espírito. Aqui é o meu corpo movendo, mas porque o meu espírito está aqui. Por isso Jesus diz, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Não é um outro Pai, é o Pai que está em mim. Uma hora diz, Pai nosso que estás nos céus, logo ele diz, o Pai está em mim, fazendo as obras. Porque Deus é Espírito que enche os céus e a terra, mas agora ele estava limitado em um corpo chamado Jesus. Amém? Eu creio que estas é a maneira mais fácil para a gente ver Deus. Que a gente quer ver Deus em grandes coisas. Você tem que ver Deus nas mínimas. Porque Deus não pode ser visto, Ele é Espírito, Ele é imortal. Mas como que eu vejo? Numa folha, numa flor, numa pétala. Num homem, numa mulher. Você vai ver Deus. Porque você não pode vê-lo fora disso. O único lugar que você tem para ver Deus Espírito é Cristo. É o Filho, que é o corpo visível. Desde o princípio da manifestação do Logos, era o Filho. Aquele Logo era o Filho. Só que aqui agora ele veio em carne. Aquele Logos estava em carne. Ele não era uma luz mais. Ele era um homem. Ele era uma carne. Amém. Amém. Muito bom, né? Muito bom essas coisas, por mais que sejam simples, mas é bom saber da essência do nosso Deus. Como que ele é? Ele é tão simples que a gente faz ele tão complicado. E ele é tão simples. A maneira dele manifestar é simples. Mas você nunca pode ver dois. O irmão Breno nunca diz assim, quando você lê Pai, Filho e Espírito Santo, você tem que pensar pelo menos em dois. Não é três, mas pensa em dois. Não. Quem diz isso é teólogos. É mensagens, eu vou ler aqui algum parágrafo. Pessoas que não têm ministério para aquilo. O ministério era do profeta. Gente, se você quer saber trovões, é com quem? Sétimo anjo. Quer saber sétimo selo, é com quem? É sétimo anjo. Já está falando sétimo. Você quer saber da vinda do Senhor? Aonde é? Sétimo anjo. Vigie bem o sétimo. Você quer saber de novo nome? Está no sétimo anjo. Tudo é assim. O que você quer saber? Então não é no teólogo, no estudioso. Nunca arrebanha a gente ao lado da mensagem do profeta, fora da mensagem do profeta. Um paralelo com a mensagem do profeta. Mas nunca pode se juntar, nunca pode ter uma unidade com a mensagem do profeta. Porque tem que fazer um caminho paralelo. Ele não pode unir. Porque não tem a mesma crença que teve o profeta. Então, quando a gente vê essas coisas tão simples, e o próprio povo judeu já matava, prendia, corria atrás de Jesus, eles só não fizeram nada com Jesus porque não era dia. Tem hora que eles não fazem nada conosco porque não é tempo. Tem que esperar o tempo. Eles não fazem nada conosco. E você lê aqui, você vê o que Jesus fez. Tem hora que você fica para apanhar. Você tem que saber se precisa correr, filho. Você não aprende com Jesus? Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aqui, ó. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Escuta. Então pegarem pedras para lhe atirarem. Aí Jesus resistiu eles. Não. Mas Jesus ocultou-se, e já escondeu deles, saiu do templo. Gente, não entra no meio da confusão. Não entra. Tem que aprender isso daqui. Eles não creram na mensagem. Sai de liso. Ninguém é obrigado a crer. Ninguém é obrigado a crer. Eles não estão vendo.
Eles vão acabar te pegando. Não, eu vou lá porque eu não sou corajoso, não. Eu faço que nem Jesus fez aqui. Ó. Eu oculto deles. Eu creio nisso daqui. Jesus não ficou ali, ó, eu vou mostrar para vocês o que eu sou. Como um papudo aí, um para frente, um que acha que pode fazer a coisa, que pode bater, confia nos seus músculos, na sua força. Mesmo tendo todo o poder na mão, ele correu. E o crente tem que aprender. Tem gente que entra em problema com família, com vizinho, tudo porque não sabe fugir. São gente que fala demais. Se tem acontecido com você, conserta. Se os outros falou demais, vai sair de fininho. A coisa está... Parecemos uma turma de meninos. Lembra do tempo da escola? O menino vai brigar, fica tudo o outro ali enfucando. A coisa fica assim depois na fé também. Vamos dizer, vai, bate nele, vai. Não, foge. Eu vejo um acidente ali, eu falo, João, vai embora. Vamos parar não. Não tem que parar para ver acidente. Mas sempre os curiosos estão ali. A gente só fica ali quando não tem jeito de sair, não tem que tirar o carro, ainda é obrigado a ficar no meio daquela coisa ali. Mas quando pode fugir, foge logo. Largue de curiosidade. Jesus, eles procuraram, não entenderam ele. Vamos pegar a pedra, vamos jogar nele. Ele foi embora. Recebeu pedrada antes da hora, não. Você deixa para ser apedrejado na hora certa. Porque tem hora que você diz, minha família está fazendo isso comigo, fazendo aquilo, mas também você não, é ruim para a família. Não dá testemunho dentro da família. Dá testemunho como Jesus deu. Manso, humilde. Dá testemunho. Deixa a família falar. E tem uma coisa, se a família fala e eu estou errado, eu tenho que calar a boca. Tem gente que não tem razão e quer ter razão. É como na mensagem. É errado. Está errado e quer conversar. Está pregando errado, ainda quer que o outro entenda aquele erro. É melhor ficar quieto. Mesmo na verdade, você não deve pegar a pessoa e levar a verdade quando ela não quer. Deus não está preocupado com ninguém com alguém que não esteja preocupado com ele. Que não veja a mensagem dele naquele dia. E as pessoas, mesmo não tendo a mensagem de Deus, vocês não pensam que elas vão parar de curar enfermos, de pregar, de ter sinais. Não. Se acontecesse isso, era uma boa, irmãos. O indivíduo rejeitou a mensagem, a hora que ele fosse pregar, não dava conta de pregar, a hora que ele fosse orar, não dava conta de orar. Não. Os dons e a vocação são dados sem arrependimento. O indivíduo mente, rouba, adultera, está no púlpito, mesmo na igreja, e pregando, e querendo ensinar os outros, quando não vive aquilo. Totalmente errado, mas não vive aquilo, não faz aquilo. Certo? Então não pensa que o poder sai das pessoas, o dom não sai das pessoas. Elas continuam com o dom, porque elas vão ser condenadas naquele dia. Mateus 7, verso 19 em diante. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, eu curei os enfermos no seu nome. Em seu nome fizemos muitas maravilhas. E lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Então a gente precisa aprender a ser calmo, abençoado por Deus, e quando você vê o alvoroço, sai fora. Sai fora. Não tem coisa melhor. E sem tudo, você não é culpado lá da briga do outro, você não é nem chamado para testemunha lá, porque eu não vi a briga. E eu saí de perto, né? Só se pegar numa hora que você não tem jeito de sair mesmo. Aí você vai. E para ir depois como testemunha, você tem que falar a verdade. Ainda que doa, mas tem que falar a verdade. Vai doer em alguém, mas
Você tem que falar a verdade. Você vai sofrer, mas tem que falar a verdade. Muito bem, essa é a parte que a gente vê tão gostoso do próprio Jesus Cristo dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. Bom, aí para qualquer teólogo eles deveriam entender. O que ele está dizendo? Ele é antes de Abraão? Então eles não crêem na mensagem do profeta, não crêem na Bíblia. Que ele diz, não, ele é simplesmente um homem. Ele não estava dizendo que ele era um homem. Ele era um homem, mas ele estava dizendo outra coisa. Ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele nunca diz, eu serei, eu sou, antes que Abraão existisse. Então, o indivíduo que crê em dualidade, em trindade, é cego. Você vai pela própria mensagem de Mombrana, é sem semente. É pesado, é duro, mas Mombrana diz que é sem semente, é um mulo. Porque nunca vê o pai no filho. Porque você nunca vai ver o pai. Tem que olhar no filho. E se Jesus nunca mostrou o pai para os discípulos, vai mostrar para você. Ele diz, quem me vê a mim, vê o pai. Você quer ver um pai separado de mim? Não tem, eu e o pai somos um. Olhe em mim. Você está vendo o pai. E esse povo dualista, eles conhecem muito bem o que o Mombrana pregou. E que a unidade de Deus não é como a unidade do marido e mulher, porque sempre marido e mulher é duas pessoas. Mombrana mostrou que não é assim. E você está me vendo, mas está me vendo minha esposa? Não. Ele diz, então a unidade de Deus é diferente. Ele diz, quando você vê a mim, você vê o Pai. Isto que é crer na deidade. O demais, eles é uma afronta a Deus, eles pregarem a mensagem intitulada A Deidade. É uma afronta que eles fazem a Deus. E dentro da mensagem, o conteúdo da mensagem, o título é bonito, porque o título é verdadeiro, a deidade de Deus. Isso é verdadeiro, mas o conteúdo é falso. A explicação, que não é Brana que explicou, mas eu não posso colocar isso dentro de ninguém. Eles são teimosos, eles nasceram comigo. Quando esta mensagem nasceu, esta etapa nasceu, nascemos gêmeos. Já falei isso para vocês. Nasci eu e outro pregador, também do estado de São Paulo. Nós nascemos no mesmo estado. Quando eu comecei a pregar essa mensagem, o Cordeiro saiu do trono, ele estava pregando a dualidade já. Veio gêmeos, no tempo da noiva, agora veio gêmeos outra vez. E tudo do mesmo estado ainda. É gêmeos do mesmo estado. Os outros dizem, mas não vou falar nome, não precisa falar nome, não. Já pregou aqui. Certo? Já pregou aqui. Gêmeos do mesmo estado. Quando eu nasci lá atrás. Não é nenhum de vocês que nasceu no meu ministério, não. Isso veio de fora mesmo. É um gêmeos da mensagem. Quando vem um avivamento, vem também esse gêmeo dualista. A mensagem é dualista. Você vem aprender deidade com William Brana, mas ser um dualista, dizer que tem um pai e um filho separado, você não aprendeu com William Brana. Você aprendeu com um teólogo. Não foi com William Brana. Amém. Glória a Deus. Então, como crer antes que Abraão existisse, eu sou. Eles iam pegar em pedra, irmãos, para jogar num homem desse. Nós sabemos de onde ele veio, conhecemos a família dele, o pai dele, a mãe dele. Eles nunca viram o nascimento sobrenatural de Jesus. Eles nunca viram. É por isso que eles taxam ele como homem, até mesmo o povo da mensagem taxa Jesus Cristo como homem, e não como Deus, porque eles nunca viram o sobrenatural da mensagem pregada pelo profeta sobre Jesus Cristo. Eles nunca viram o sobrenatural.
Sempre eles estão vendo o natural, o homem, o que nasceu, o que morreu. Mas eles nunca veem que aquele que nasceu e aquele que morreu foi para revelar aquele que nunca nasceu e que nunca morreu. É para revelar o Pai. O Filho é para revelar o Pai. Irmão Brana, na sua mensagem, diz: o Filho não veio revelar a si mesmo, mas veio fazer conhecido o Pai. Amém. Olha, eu dou graças a Deus por esta mensagem. O eleito não será enganado, mas o não eleito, ele vai tropeçar, vai crer em trindade, vai crer em dualidade, vai crer em unicidade, dizendo que é só Jesus. Eles não vê o Pai no Filho. Tem que ver o Pai, o Espírito. Assim, para poder viver meu corpo, tem que ter um Espírito. Para viver o corpo de Deus, chamado Jesus aqui na terra, Filho de Deus, para ele viver, tem que ter o Espírito, o Pai nele. O Pai vivendo nele. É o Pai que está em mim, é quem faz as obras. Por quê? Eu fui gerado pelo Pai, eu fui gerado pelo Espírito Santo. Estou falando de Jesus. Eu fui gerado pelo Espírito Santo, fui gerado pelo Pai. Agora, eu fui gerado pelo sexo, Osmar, fui gerado pelo sexo. Então, o meu espírito é diferente. Agora, Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. O próprio Pai gerou. Quer dizer, o Pai gerou o Filho. Isso é o Pai que é eterno, o Pai que é imortal, o Pai que não se vê. Gerou o Filho para você poder olhar nele e dizer: aquele que olhar no meu Filho está vendo eu. Se você crê no Filho, você crê no Pai. Quem tem o Filho, tem o Pai. Amém. Glória a Deus. Eu creio que cada vez que a gente mexe na deidade é muito bom, mesmo que é um assunto corriqueiro, se fala muito nele, mas não tem coisa melhor do que falar da natureza do nosso Deus, de mostrar para o povo que jeito que ele é. Você quer ver Deus? Você não podia olhar em Billy Graham, Oral Roberts. Você tinha que olhar em Brana. Quem me vê a mim, vê o Pai. Era aquilo ali. E os outros tinham mensagem? Tinham, mas eram anjos. Mas Brana tinha mensagem? Tinha, mas era Deus. E para esse povo, para o povo da mensagem, eles tropeçam. Brana, Deus. Tem alguma mensagem, irmão Brana, aqui? Ela é até antiga, para a gente poder falar de alguns parágrafos rapidamente. Hebreus capítulo 5 e 6. Essa mensagem pregada em 57, 8 de setembro de 57. No parágrafo 75, irmão Brana vem dizendo assim, as dívidas têm que ser pagas primeiro, e Deus era o único que poderia entregar sua vida e retomá-la outra vez. Guarda bem, Deus era o único, não o Filho. As pessoas têm que entender isso. Deus era o único que podia dar a vida e retomá-la. É Deus. Então quem estava dando a vida era Deus. Mas a vida era de quem? Do Filho. Dando a vida e retomando. Dando a vida, ela morreu e logo ele foi lá e ressuscitou aquele corpo. Retomou. Quer dizer, deu a vida e retomou aquela vida novamente. Não é um filho. Era Deus fazendo isso com o seu próprio corpo, que é o Filho. Não é um filho à parte. Sempre aí tem que explicar isso. Não é um filho à parte. O Filho, eu vou ler aqui, é o corpo de Deus. Hebreus capítulo 5 e 6, parágrafo 84. Vou ler uma parte do parágrafo. É seu próprio remédio. Quando ele condenou o homem por pecar, isso é Deus, quando condenou o homem por pecar, a única maneira pela qual ele poderia reconciliar era ele mesmo tomando o lugar do homem. Porque ele condenou o homem por pecar. Então Deus vem e toma o lugar do homem. Deus vem e se faz homem. É aqui, Era tomando nosso lugar e se tornando um pecador. Deus, Jeová, se tornou um pecador e ele deu a sua vida. Mas onde está a vida? Vai perguntar para São João, capítulo 5, a vida está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida, porque a vida está no Filho. A vida que é o Pai, e o Pai está onde? No Filho.
Porque o filho é onde mostra Deus, onde você vê. Porque filho tem princípio, tem fim. E é ali que Deus teve que ter um corpo para ele poder mostrar ele para nós. Amém. Glória a Deus. O parágrafo 86, o Eterno se levantou seu próprio corpo. Parágrafo 86, Hebreus capítulo 5 e 6. Mas Deus desceu em carne e condenou o pecado na carne, sendo feito carne pecaminosa, porque ele era o Deus eterno, e levantou o seu próprio corpo. Então ele é o justificador. Esse grande Jeová, esse Deus que é eterno, está aqui, ó, porque ele era o eterno, levantou o seu próprio corpo. O que era o Filho, Jesus, era o corpo de Deus. Ele levantou seu próprio corpo da sepultura. Então não é um filho à parte, era o corpo no qual o Pai viveu. Era o corpo no qual Deus tinha que morrer para poder nos salvar. Então ele morreu em qual corpo? O corpo era o Filho. Mas aquele corpo do Filho, que está dizendo o irmão Brana aqui, eu creio na mensagem do irmão Brana, porque todo lugar que você vai ler, é isso daqui. Entendeu? Você vai ver isto, porque esta é a forma correta. Ele diz, o Deus, porque ele era o Deus eterno, e levantou o seu próprio corpo. Então ele é o justificador. Amém. O parágrafo 94 dessa mesma mensagem, Hebreus capítulo 5 e 6. Você sabe que o sangue vem através do sexo masculino? Então alguém diz, Jesus era um judeu. Ele não era judeu. Somos salvos por um sangue judeu. Não, não somos. Se formos salvos através do sangue judeu, ainda estamos perdidos. Jesus não era um judeu, nem mesmo era ele gentil. Ele era Deus. Então, é tão claro para poder ver o Pai no Filho, para você poder ver um corpo. Irmão, se eu não tivesse nascido, eu não estaria pregando, por certo. Isso eu sei. Porque vocês me veem? Porque eu nasci. Nasci sexualmente. Porque vocês veem o Pai? É porque ele gerou um corpo pelo próprio Espírito Santo. Maria se engravidou do Espírito Santo, não de José, não de um outro homem, do Espírito Santo. Então, o Pai trouxe a semente no ventre de Maria. É o Pai e o Filho unindo, isso é uma união do Pai e Filho. Que o Pai é Espírito, não pode ser visto, mas agora ele gerou um corpo, um Filho. Por isso a Bíblia diz, Deus enviou seu Filho ao mundo. Porque você tem que ver esse Deus no Filho. Você nunca pode ver Deus à parte. Deus é Espírito, Deus é invisível, Deus é imortal. Você não pode vê-lo, mas aqui está o Filho. Quem vê o Filho, vê Deus. Amém? Glória a Deus. Eu creio que isso daqui é uma parte que a gente tem. Seria bom eu ler o 96, uma partícula aqui do 96, Hebreus capítulo 5 e 6, parágrafo 96. Vou ler quase no final do parágrafo. Aponte um dedo quando Deus Todo-Poderoso disse, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Tem uma outra mensagem que o irmão Brana passa a explicar. Vocês não vão ouvir a mim, ouça ele, meu filho. Porque ele tem adoção para isso. Isso quer dizer, ele fala o que eu falo. Ele vive o que eu sou. Ele prega o que nós somos. O Pai e o Filho, a palavra e o Espírito, simplesmente formando um. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Só para você entender, a ele ouvi. Por que não ouvir o Pai? Porque Jesus vem e diz, esse é meu Filho amado, a ele ouvi.
vai ouvir o filho? Se o filho não é o corpo do pai, então está deixando o pai de lado. Você tem que ver, quando ele diz, a ele ouvir, é porque eu estou nele. Ele contou isto, mostrando a mensagem adoção. Um filho, que o pai não tinha tempo para criar o filho, mas ele levava para um tutor, e o tutor criava esse filho para aquele pai, e chegava no tempo da adoção, da aceitação legal como filho. Aí aquele tutor trazia aquele filho que ele tinha ensinado, instruído, e o pai diz que jeito que ele quer o filho. Irmãos, se a coisa acontecesse sexualmente nos nascimentos de nossos filhos, seria uma bênção. O que aconteceu quando o irmão Brana conta sobre isto, mostrando para nós esta lei da adoção, é que o que Deus fez, o filho estava aqui completo, perfeito, fez a vontade do pai. Em tudo que você lê na Bíblia, ele diz, não faço nada sem que veja o pai fazer. Aí o filho faz igualmente. A mesma coisa, agora sim, dá tudo para esse filho. A irmã Brana diz assim, você dá o cheque na mão dele, sem assinar. Ele preenche, ele pode preencher o quanto ele quiser e assinar, porque ele tem adoção para aquilo. Ele teve a cerimônia da adoção, porque ele chegou àquele ponto do professor, do tutor, dizer, ó, pode crer nele, tudo que eu falei para ele, ele fez. Eu dizia para ele não fazer isso, ele não fazia, dizia que o pai não gostava disso, que gostava era disto, então ele obedecia. Agora eu vim trazer ele porque ele pode falar no seu lugar, ele pode manifestar. Foi isso que aconteceu com Jesus Cristo. Você vai ver, foi isso que aconteceu. A ele ouvir, não ouvi dois, não ouvi o pai e o filho, a ele ouvir, porque é adoção. O filho chegou à adoção plena. Você pode ouvi-lo, ele vai falar o que é correto. Tem pregador que não é adotado, você não pode ouvi-lo. Tem pastor que não é adotado, tem que ainda levar na mão do tutor, deixar o Espírito Santo cuidar dele, trabalhar nele com a mensagem do dia. Tem obreiros que precisam ser colocados na mão do tutor, deixa o tutor trabalhar nele, e corrigindo ele conforme a mensagem do dia. Aí o menino vem e diz, olha, eu quero ter um movimento de cura divina. Aí o tutor diz, olha aqui, 10, 8 a 11. O que você está falando aí? Está mandando você fazer esse trabalho? Não, então creia na sua cura, mas faça esse trabalho. Isso é o que o pai quer. O pai quer que você faça este trabalho. Está escrito aqui, coma o livrinho e profetize outra vez a povos, reis, nações e línguas. Coma! Agora você encontra um filho dentro da mensagem, um pastor, um obreiro, que o tutor, o Espírito Santo hoje, está dizendo a mensagem hoje, Apocalipse 10, 8 a 11. Eles querem fazer uma mensagem dos 4 evangelhos. A mensagem pregada pelo profeta já veio com sinais e maravilhas, porque aqueles sinais era para chamar a atenção do povo, para depois vir uma mensagem. Mas hoje eles querem mudar a coisa, eles querem trazer outra vez cura divina para chamar a atenção do povo, mas não é para a mensagem, porque eles nunca vão ter a mensagem, porque a mensagem eles não crêem. A mensagem vem após a cura. A mensagem da revelação da palavra veio após o ministério do irmão Brana, curando enfermos, expulsando demônios, discernindo os espíritos, conhecendo os corações das pessoas. Aí veio a mensagem, sai dela, povo meu. Aí veio a mensagem, os selos foram revelados, o Cordeiro saiu do trono, ele não é mais mediador. Mas você tem que pegar hoje, pastores do Brasil, do mundo, todos nós temos que ser entregues ao tutor, filho. Aí o tutor vai dizer se nós podemos pregar ou não.
O tutor vai dizer, o Espírito Santo vai dizer, olha, se você soltar ele em cima de um púlpito, o Espírito Santo, o tutor vai dizer, se você soltar esse obreiro em cima do púlpito, ele não é obediente, ele não crê no ministério do seu pastor, ele não vai falar correto. Se você soltar esse pastor em cima do púlpito para pregar, ele não vai pregar a mensagem do dia, ele vai pregar qualquer mensagem, mas a mensagem do dia ele não vai pregar, porque ele não quis aprender. O tutor vai falar, foi ensinado há anos que ele está ouvindo, mas não aprende. Então, como colocado sobre o púlpito? Como Deus ter confiança em nós como pregadores, se nós vamos e voltamos? Se somos repreensíveis perante Deus, não é nem perante os homens, perante Deus, nós já somos repreensíveis. Porque hoje é a palavra do dia. Não adianta querer mostrar outro tipo de ministério, é a palavra do dia. E sempre Deus está operando, falando, e eu sou o que estava ali. Podia dizer, eu sou o que estava no Éden, conversando com Adão. Eu sou o que falei com Noé, eu sou o que falei com Moisés, eu sou o que falei com Abraão. É o mesmo, eu sou o que levantei os profetas, eu sou o que nasceu da virgem. Era ver isso, eu sou o que caiu no dia de Pentecoste, eu sou, não era outro não, era o Espírito Santo, o eu sou. Vou e venho para vós. Ele foi e voltou em espírito sobre a igreja no dia de Pentecoste. Eu sou Brana, eu sou o novo nome, eu sou os trovões, eu sou os selos, eu sou o sétimo anjo, eu sou a esposa hoje. O eu sou está dizendo, eu sou. Amém. Bom, meu tempo já está esgotado, mas deixa eu ler. Hebreus capítulo 4, parágrafo 99. Ele disse, antes que Abraão fosse, eu sou. Eu era o grande eu sou que estava na sarça ardente. Eu sou aquele fogo que estava na sarça ardente. Eu sou aquele anjo que estava diante deles. Eu sou aquele anjo. Disse para Moisés, Moisés, eu vou mandar um anjo diante de vocês. E esse anjo era Josué. O meu nome está nele. E falar contra ele não será perdoado. Vocês têm que saber que falar contra essa mensagem da terceira puxada hoje, vocês não terão perdão nem aqui, nem no porvir. Pastores, para um pouco, medite primeiro. Antes de pregar qualquer coisa contrária, fecha a boca, peça a Deus, grande tutor, grande Espírito Santo, fecha a minha boca, porque muita gente fala palavras que não podem ser ditas. Não deixa eu pregar errado. Não deixa eu ensinar errado. E para não ensinar errado, eu primeiro tenho que aprender. Eu primeiro tenho que estar na mão do tutor, do Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje é a mensagem do dia. O Espírito Santo hoje é a mensagem da esposa. O Espírito Santo hoje é Apocalipse 10, 8 a 11. Esse é Espírito Santo. Eu sou aquele que estava diante deles. E ele disse, eu vim de Deus e volto para Deus. E ele veio de Deus, foi feito carne, habitou no nosso meio, voltou para a mesma coluna de fogo. Não é 2 nem 3, simplesmente é um corpo que manifesta o eterno, um corpo que manifesta o invisível, o corpo que manifesta o imortal. Eu sou que estava na sarça ardente. Este é meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi, a irmã Brana diz, aí está ele. Este é o perfeito. Ah, é? Ele é o perfeito? Aí o Pai. Ele é perfeito porque o Pai está nele. Ele é o perfeito. Logo já me veio aquele parágrafo da mensagem que o irmão Brana mandou aquela fitinha cassete para o irmão Liveio. No parágrafo 22 até o 29, vamos deixar aí no meio para vocês verem direitinho, porque é o 28 e 29, mas vocês podem estudar esta mensagem, está na internet, vocês podem ler, onde o irmão Brana vem e diz, você sabe o que significa Brana? Li, você sabe o que significa Brana? Perfeito,
perfeição. A ele eu vi. Este é o perfeito. Moisés não era o perfeito. Jeremias não era o perfeito. Nenhum profeta era o perfeito. Mas quando chegou Jesus, aí é o perfeito. A ele eu vi. Se Paulo fosse o perfeito, ele não teria escrito em Hebreus 11, verso 40, que nós teríamos que aparecer primeiro. Nós teríamos que estar aqui neste rol do último dia para esta operação. É nós, não pode ser outra pessoa, gente. Tem hora que as pessoas, elas dizem, meu Deus do céu, como pode 11, 39, 38, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, montes e covas, pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles, sem nós. Não tem perfeição na mensagem de Paulo sem nós. Oh, é difícil. De Pedro sem nós. Está escrito na Bíblia, para que ele sem nós, o irmão Brana veio e mostrou. Isso era Velho Testamento e aqui é Novo Testamento. Sem nós, sem a noiva, sem a mensagem do dia, a mensagem da esposa, as eras não são perfeitas. Por quê? O perfeito não veio em Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Mas sabe o que significa Bran? Perfeito, perfeição. Eu sou que estava na sarça. Pai Celestial, ajuda-nos mais a crer, viver esta mensagem. Mesmo que cada um de nós tenhamos luta no corpo, na mente, enfermidades que temos que lutar contra elas constantemente, que temos que expulsá-la pelo poder da virtude saradora do seu corpo crucificado naquele dia no Calvário, que levou todos os meus problemas, doenças e pecados. Estamos agradecidos, Pai, pelo sangue que foi vertido, que apagou meus pecados e o pecado do seu povo. Estamos agradecidos pela mensagem do dia. Se lá houve perfeição, a ele ouvi. Aqui, depois da revelação dos selos, a ele ouvi. Brana, perfeito, perfeição. A ele ouvi a mensagem do sétimo anjo, agora na esposa. A ele ouvi. Ouça a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. Conceda esta graça para nós ouvirmos esta perfeição, porque agora temos a mensagem perfeita. Não tínhamos antes, até o ano 2000, nós não tínhamos, mas agora temos a mensagem perfeita. Do ano 2000 para cá, ela ficou perfeita para nós. Dá-nos graça, e eles sem nós, eles quem? Eles que morreram nesse espaço de tempo de 65 até o ano 2000, não são perfeitos sem nós. Porque ali só foi irmão Brana que partiu da forma perfeita, mas tinha que ter um ministério no último dia que trouxesse uma mensagem que aperfeiçoasse estes 40 anos que passamos sem conhecer esta revelação. Mas sem a esposa de Cristo, eles não são perfeitos. Sem esta mensagem, eles não são perfeitos. Os pregadores são mentirosos, não tendo esta mensagem. Por isso precisam mudar e ver onde está a mensagem do Senhor, onde está a sua perfeição. É a revelação que foi dada nos dias da voz do sétimo anjo, comida o livrinho através da esposa, e agora anunciando a povos, reis, nações e línguas outra vez. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o doente receba a libertação e que o povo que precisa da revelação, algum eleito que está precisando de uma luz a mais, que essa luz manifeste agora no seu lar, na sua vida, onde estiver, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.
sabendo que você saiu do meio dos crentes e a sua vida não parece vida, vive diferente. Você vive triste, pois a alegria em ti não existe, pois você era um jovem muito alegre e hoje tão triste, vive a sofrer. Oh, meu amigo, vem aceitar Cristo enquanto é tempo, pois você não sabe quando vem a morte. Se hoje morreres, para onde vai? Mas ainda é tempo de se arrepender, pois Jesus Cristo, Ele está pronto para te receber, para te dar a paz e também o amor. Jesus mesmo disse que Ele não quer que o homem se perca, pois veio buscar e também salvar o homem perdido. Mas o inimigo, ele não quer que o homem se salve, pois ele quer destruir sua vida e também levar-te para o abismo. Oh, meu amigo, vem aceitar Cristo enquanto é tempo, pois você não sabe quando vem a morte. Se hoje morreres, para onde vai? Mas ainda é tempo de se arrepender, pois Jesus Cristo, Ele está pronto para te receber, para te dar a paz e também